Olá, eu sou Mauro Loureiro, eu sou consultor de pequenos negócios e proprietário da Loureiro e Associados, uma empresa de software voltada para a informatização de pequenas empresas. Esse vídeo vai ajudar você a organizar o seu negócio e a compreender alguns dos fundamentos básicos de pequenas empresas. Toda vez que você inicia um negócio, você precisa pensar em 3 custos principais: o capital que você está investindo, os custos fixos operacionais e os custos variáveis. No capital investido, você pode considerar máquinas e equipamentos, abertura da empresa, os custos para locação, não é apenas o custo do aluguel, mas o custo de eventuais taxas para locação, depósito, custos para contratação de profissionais. Às vezes você precisa contratar uma empresa que vai fazer a contratação, compra de uniformes, tudo isso tem que estar previsto no capital inicial. Há taxas de franquia, instalações e também uma reserva de fluxo de caixa e uma reserva para os primeiros meses. Lembrando que o dono da empresa pode passar 6 a 10 meses ou um ano, dependendo do negócio, sem receber o seu próprio salário. Tudo isso deve constar como parte do capital investido. Nos custos fixos, você tem todos aqueles custos que, independente da empresa vender ou não vender, ter ou não ter receita, você vai ter que gastar. Então, aluguel, folha de pagamentos, luz, água, telefone, impostos, contador e outras despesas que, dependendo do negócio, você vai precisar gastar todo mês, independente se você vendeu ou não. Nos custos variáveis, são os custos que são medidos em percentuais. Então, o custo da mercadoria vendida é o percentual médio que as mercadorias custaram para você. Então, se você vende um produto por 10 e você pagou 5, então você está tendo um lucro de 50% sobre o valor da venda. Depois você tem que considerar as comissões que você paga, os impostos calculados sobre o faturamento e outros custos de vendas. O ponto de equilíbrio da empresa é aquele em que ela se paga, ela não dá lucro nem prejuízo. É calculado por essa fórmula, é o custo fixo dividido por 1 menos o custo variável. Nós vamos ver isso na prática usando aqui uma metalúrgica que é fictícia, né? A metalúrgica Bom Aço. Ela tem custos fixos de 27.500 que são distribuídos entre salários, encargos, aluguel, contas de consumo e outras despesas. E os seus custos variáveis são as matérias-primas para produzir, ou seja, para cada venda, 15% do valor daquela venda vai ser consumido em matérias-primas para poder fabricar aquelas peças. E também 12% em serviços externos que são contratados, serviços terceirizados. 16% vão ser os impostos e comissões de 5%. Então, essa nossa metalúrgica, para cada venda, 48% do valor da venda é consumido pela própria venda. O restante vai abater os custos fixos e, se sobrar, dá lucro. O ponto de equilíbrio dela é calculado em 27.500 dividido por 48%, que é 0,52, ou seja, no final você precisa de R$ 52.884,61 para zerar as suas contas. Abaixo disso, a sua empresa tem prejuízo e acima disso tem lucro. Isso pode ser visto aqui nesse gráfico. A linha vermelha mostra a evolução da receita. Então, começa em 5.000 e vai indo até 75.000. A linha amarela mostra o lucro, que começa negativo, em mais de R$ 20.000, e você vai ver que ela atinge o ponto de equilíbrio aqui, quando o faturamento estiver em 52.000, mais ou menos, que é aqui em cima. A partir daqui, a sua empresa tem lucro e abaixo daqui ela tem prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio é o valor de faturamento onde o lucro é igual a zero. Esse é um ponto muito importante. Se você conseguir reduzir os seus custos fixos, você reduz o ponto de equilíbrio. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Sempre que você fizer esses cálculos, leve em consideração os custos anuais e não os custos mensais. Tem custos que não são sentidos mensalmente,
mas no final do ano, em algum momento, você vai sentir. Por exemplo, seguros que você paga anualmente o prêmio, o 13º salário, renovação de licenças. Então, esses custos têm que ser considerados. Então, você faz esses custos, divide por 12 e aí você vai ter uma perspectiva de como deve ser o custo fixo da sua empresa mensalmente. E aqui eu coloquei alguns indicadores chaves. O lucro sobre o faturamento, saber quanto que a sua empresa é percentualmente lucrativa. O faturamento sobre o total de ativos, é uma informação importante. O faturamento sobre o capital que você investiu. O lucro sobre o total de ativos. O giro de estoque. O que é o giro de estoque? É o tempo que uma mercadoria leva para ser vendida. Ou seja, quantos meses você tem para girar o seu estoque completamente. O faturamento sobre o número de profissionais, o tempo de retorno de investimento e a participação que você tem no mercado, ou seja, quanto por cento você detém do mercado como um todo. Usando esses indicadores chaves, você pode acompanhar mensalmente como está o progresso da sua empresa e traçar metas. Por exemplo, o giro de estoque de uma joalheria costuma ser de 18% ao mês. E o giro de estoque de uma empresa que vende produtos eletrônicos com alta competitividade pode chegar a 120% num mês. Por quê? Porque a margem de lucro é muito pequena. Então, cada negócio tem a sua característica. Aqui alguns indicadores de segurança. Uma provisão para rescisões trabalhistas. Então, é sempre bom você lembrar que no Brasil nós temos uma lei trabalhista que favorece muito o funcionário no momento da demissão. Então você tem que ter em caixa uma reserva para que quando precisar tirar um funcionário, você ter o dinheiro para poder pagar essa rescisão. Isso é muito importante que seja provisionado mês a mês. Outro indicador de segurança é a capacidade de geração futura de caixa. Ou seja, qual é a perspectiva que eu tenho de mercado, como que eu estou crescendo e como que a minha empresa pode se comportar nos próximos meses. Existem empresas que estão com uma curva de obsolescência, ou seja, o produto está desatualizado tecnologicamente e tende a sair do mercado. Ele pode estar numa situação boa agora, mas não tem uma perspectiva boa. É o caso de jornais impressos. Com o crescimento da mídia eletrônica, os jornais impressos estão caindo. E você tem negócios que estão em fase de crescimento, startups e outros negócios, principalmente voltados à área de tecnologia, têm uma perspectiva muito boa para o futuro. Também você tem que ter uma provisão para pagamento de dívidas. Tá? Então você tem que ter alguma reserva para pagar no caso de um cliente ter uma inadimplência, tudo. É sempre importante ter alguma provisão. Se você tiver bons indicadores de segurança, você tem uma empresa mais segura. Aqui eu fiz alguns comparativos. Eu peguei uma loja de moda comparada com uma fábrica. Então, uma loja de moda, principalmente loja de shopping, tem um custo fixo muito elevado, porque o aluguel no shopping é muito caro. Ela tem, normalmente, também uma alta lucratividade. Produtos de moda são vendidos 3 a 4 vezes, mais ou menos, dependendo do tipo de negócio, mas 3 a 4 vezes o valor que custou. Essa lucratividade muito alta é necessária para poder arcar com os altos custos fixos. Uma fábrica, por exemplo, costuma ter o contrário. Ela normalmente está instalada num lugar mais simples, requer um investimento muito alto, tem uma lucratividade pequena, mas, em compensação, tem um risco menor também. Enquanto uma loja de moda tem uma grande dependência do ponto, o ponto tem que ser muito bom, numa fábrica existe a dependência do produto. O produto tem que ser atrativo. Então, cada negócio tem a sua característica. Para você poder empreender, você precisa ter um dos 3 pilares de sustentação. Você pode ter um grande volume de capital, e aqui eu usei como exemplo construtoras. As construtoras não dependem de grande tecnologia. A tecnologia para construir um prédio é alguma coisa bastante divulgada, conhecida. Então, normalmente, uma construtora não tem uma tecnologia muito melhor do que a outra. O que elas têm
é um grande volume de capital para poder bancar o terreno, bancar a obra e conseguir fazer com que esse investimento gire a tempo de poder receber dos compradores. Então, o core, ou seja, o coração do negócio de uma construtora é dinheiro. Existem empresas de tecnologia que estão apoiadas justamente nisso, em tecnologia. Elas têm algum know-how, algum conhecimento que sustenta. Então, por exemplo, para você montar uma empresa de software, você talvez não precise de muito investimento de capital, mas você precisa ter alguma coisa que outras empresas não têm. E também, por fim, você pode ter empresas que não têm nem muita tecnologia, nem muito capital, mas têm acesso ao mercado. Por exemplo, se você abrir uma agência de turismo, é muito importante você ter volume de vendas. Então, um conhecimento ou uma penetração no mercado específico pode ajudar muito. Por exemplo, se você conseguir a exclusividade de venda de passagem para uma grande empresa, enfim, você ter um cliente cativo, ou você ter uma referência de mercado, falar, olha, aquela agência ela é especializada em pacotes para a Europa. Então, você tem acesso ao mercado e isso te dá um diferencial. Com uma dessas três pré-condições, você tem um passaporte para poder empreender. A sua empresa também tem um posicionamento de preço. Aqui eu usei fábricas de automóvel para poder ilustrar o meu exemplo. Tá? Na curva que sobe, você tem, na linha que sobe, você tem preço, ou seja, preço pode ser baixo ou alto do produto. E na linha horizontal você tem a quantidade. Então, o que eu quis dizer com isso? Por exemplo, uma BMW é um produto que custa caro e que não vende muito, mas ele compensa o fato de ter poucas vendas por um valor elevado. Uma Fiat, por exemplo, tem como característica um custo mais baixo, ela é muito agressiva em termos de preço. E por causa disso tem mais vendas, porém uma lucratividade menor. Esses dois casos são desejáveis. O mais desejado de todo é quando você consegue unir as duas coisas. E aqui um exemplo é a Toyota, que tem um produto com um valor mais elevado e ainda assim tem muitas vendas. Essa é uma situação muito desejada, mas ela é para muito poucas empresas. E você tem o caso menos desejável de todos, que é onde você tem um custo baixo e também não tem muita participação no mercado, você tem poucas vendas. Tá? Esse posicionamento do mercado ajuda você a saber onde você está e para onde você quer chegar. De maneira geral, você tem que lutar para estar ou aumentar o seu valor ou aumentar a quantidade de vendas. Outro posicionamento importante é saber como que você está no mercado em relação ao preço que você pratica. Então, você pode oferecer menos por muito menos. Ou seja, o meu produto, ele nem é melhor do que os outros, ele é pior do que os outros. Mas ele custa tão barato que vai valer a pena. Eu lembro que, por exemplo, um chaveiro da Victorinox, que custava $50, é um produto muito bonito, muito desejado. Você consegue um chaveiro chinês numa dessas barraquinhas que é parecido com o chaveiro da Victorinox. Ele não tem nem metade da qualidade, mas ele custa $2. Então, ele atinge uma faixa de compradores que a outra empresa não consegue atingir. Então, essa é a estratégia do menos por muito menos. É uma estratégia perigosa, porque você tem que ter realmente um diferencial. Algumas companhias aéreas de baixo custo fazem isso. E elas conseguem isso porque elas operam com rotas exclusivas, com aviões que são econômicos. E então elas fazem tudo para reduzir o seu custo. E reduzindo o seu custo, repassa isso para o preço e aí consegue lucrar com grandes quantidades. Outra estratégia é o que a gente chama de o mesmo por menos, que é a estratégia típica da Nissan, ou seja, normalmente um carro Nissan, isso aqui, eu tenho esses exemplos, entenda que isso não é uma verdade absoluta, tá? É uma visão que a gente tem no mercado. Mas, por exemplo, você compra um carro da Nissan,
semelhante a um carro da Toyota, com os mesmos equipamentos, com a mesma qualidade, tudo, né? Ou pelo menos uma qualidade muito similar, por um valor menor. Então você pode ter um carro da Nissan tendo as mesmas vantagens de um carro da Toyota, só que pagando menos. Existe uma outra que é mais pelo mesmo, que seria a estratégia da Toyota. Ou seja, eu tenho um carro com mais marca, com maior valor de revenda, não necessariamente, mas talvez mais equipamentos, e ele custa o mesmo que os outros carros. Tá? Então é uma estratégia para você ter, olha, eu não tenho um preço melhor, mas em compensação eu tenho um pouco mais de equipamentos, um pouco mais de recursos. Outra estratégia é usada pelos carros chineses, que é o mais por menos. Então você comparando o preço de um carro da Chery ou da Jaque, você vai ver que ele tem mais equipamentos, que ele tem mais recursos, computador de bordo, tudo, de um carro similar da Nissan ou da Toyota, mas ele custa menos. Então ele é o mais por menos. Também é uma estratégia agressiva, uma estratégia perigosa, mas que é uma estratégia que pode ser usada e esse é um posicionamento de mercado. E por fim nós temos uma estratégia que é o mais por muito mais, que é o caso da Rolls-Royce. Você paga 3 milhões de reais por um carro, mas ao mesmo tempo você tem um Rolls-Royce. Será que o que ele tem internamente, tudo, é suficiente para justificar pagar 20 vezes o que você pagaria num bom carro? Eu acho que não, mas de fato quem pode ter um Rolls-Royce não está muito preocupado com isso, ele está disposto a pagar por isso. O importante é o seguinte, não existem alguns posicionamentos como menos por menos, porque menos por menos não funciona. Se você tem um produto que não oferece o que o outro oferece, então você não pode ter um custo um pouco menor, porque o consumidor vai falar, bom, por uma diferença pequena eu pego aquele outro. Então o menos por muito menos funciona. E o mais por mais também é uma estratégia que você desperdiça, porque se você está oferecendo mais do que todo mundo, você conseguiu um posicionamento que te permite cobrar muito mais do que você cobra. O importante é que você saiba em que ponto dessa escala você está. E algumas medidas que você pode fazer para melhorar a sua empresa. Redução de custos fixos. Quando você reduz o custo fixo, você reduz o ponto de equilíbrio. Então você vai ter lucro com o mesmo faturamento que antes você tinha prejuízo. Então enxugar o quadro de funcionários, reduzir aluguéis, reduzir custos com licenciamentos, enfim, cada empresa tem um caso. Ajuda a reduzir o custo fixo. Você pode também, em vez de reduzir o custo fixo, transformar um custo fixo em custo variável. Por exemplo, você pode pegar um funcionário que faz uma tarefa específica e combinar com ele. Olha, eu não vou mais te pagar um salário, eu vou te pagar por tarefa. Se tiver uma demanda maior, você ganha mais. Se tiver uma demanda menor, você ganha menos. Normalmente, você acaba perdendo quando você tem um faturamento maior, mas você reduz o risco. Então, aqui não é uma estratégia para reduzir custos, sim para reduzir o risco. Outra estratégia simples é aumentar o faturamento. Então, por exemplo, empresa de prestação de serviços costuma ter um custo fixo imóvel. Você não consegue mexer ou reduzir muito o teu custo fixo. Então a única coisa que você pode fazer para melhorar a tua lucratividade é aumentar o faturamento. Outra coisa que você pode fazer é melhorar a lucratividade, ou seja, aumentar o preço do produto ou reduzir os custos variáveis. Você conseguir fazer com que aquele produto não precisa gerar tanta comissão, você pode eliminar um atravessador, isso é melhorar a lucratividade. Melhorar o posicionamento da marca. Se você tem uma marca que inspira qualidade, você consegue fazer o seu produto ser vendido mais caro. Aumentar a produtividade dos funcionários com treinamentos, programas de benefícios, incentivos, melhorar a seleção. Isso faz com que a sua empresa se torne mais competitiva e você consiga com isso, no final, reduzir custos ou aumentar a lucratividade. E por fim, desenvolver um produto único, que não tenha um concorrente direto.
Então, você pode ter uma receita de um produto, né? A Coca-Cola explorou isso por muitos anos. Ninguém tem uma receita igual a da Coca-Cola. Então, isso é ter um produto único. Você consegue colocar no mercado um produto e as pessoas falam, olha, se você quiser pagar mais barato, você vai poder, mas você não vai ter uma Coca-Cola. Então, isso é uma diferenciação interessante. Por final, eu reservei aqui um exemplo que é a Dell contra a HP. A Dell era uma empresa minúscula, formada por um estudante de faculdade que vendia computadores para poder pagar a mensalidade da faculdade. O nome dele era Michael Dell. Só que ele estabeleceu um negócio que se tornou gigantesco. E hoje a Dell vale mais do que a HP em ações no mercado. Qual que era a grande sacada dele? Enquanto a HP trabalha com vendas de pronta entrega, ele fazia vendas sob encomenda. Enquanto a HP depende de uma rede de distribuição, majoritariamente ela é distribuída pelo Walmart, principalmente nos Estados Unidos, a Dell não tinha nenhuma atravessadora. O cliente ligava para a Dell e encomendava o computador do jeito que ele queria. Por causa disso, os produtos da Dell eram feitos sob medida. Olha, eu quero um computador com tanto de memória, com tal processador, com tal configuração, com tal monitor, com tal placa, e aí a pessoa encomendava, pagava antecipadamente, ou pelo menos se comprometia com o pagamento, e depois recebia o equipamento. Com isso, a Dell trabalha com fluxo de caixa negativo, ou seja, em teoria, ela recebe o dinheiro antes de ter o produto pronto. Enquanto isso, a HP era obrigada a pagar o distribuidor, a produzir em grande quantidade e ter um fluxo de caixa, pelo contrário, demorado. Você compra as matérias-primas, produz, manda para o distribuidor, espera vender e aí então dali 90, 120 dias é que ela vai estar recebendo o dinheiro. Por causa disso, a Dell criou uma armadilha para a HP, porque a única forma da HP sair desse entrave seria dispensar os seus distribuidores, como por exemplo o Walmart. E para isso ela teria que abrir mão de todas as vendas do Walmart. Enquanto ficou presa nessa teia, a HP deu margem para que a Dell ultrapassasse e se tornasse maior do que ela. Esse é apenas um exemplo de como você pode trabalhar a sua empresa para que ela se torne mais competitiva. De qualquer forma, para ter uma empresa competitiva, é interessante ter uma ferramenta e para isso nós recomendamos fortemente o Clavix Enterprise da Loureiro e Associados. É um software dinâmico que pode ajudar a sua empresa a crescer, a reduzir custos e a trabalhar de forma mais eficaz. Muito obrigado, eu sou Mauro Loureiro e esta é a Loureiro e Associados.